envolvimento de políticos em corrupção sempre traz à discussão o tema foro privilegiado, um mecanismo constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de autoridades como o presidente da República, o vice-presidente, os parlamentares do Congresso Nacional, os ministros de Estado e o Procurador-Geral da República, quando eles são acusados de algum tipo de crime. Os nossos correspondentes Ilse Scamparini, Cecília Malan e Fábio Turci mostram como é o julgamento dessas autoridades em outros países. A gente vai começar pela Itália, que é o berço da famosa Operação Mãos Limpas. Na Itália, a imunidade parlamentar existe desde a Roma Antiga. Durante o fascismo, quando além do ditador o país possuía também um rei, as defesas eram aplicadas só para eles. Em 1948, com a separação dos poderes, a imunidade parlamentar voltou a ser uma garantia para a classe política. Até 1993, os políticos só podiam ser presos se fosse em flagrante. Não era permitido abrir um processo contra um político sem a autorização do parlamento. A maioria das investigações era arquivada. A imunidade se transformou em impunidade. Em 1993, um ano depois de iniciada a Operação Mãos Limpas contra a corrupção, a lei foi mudada. Hoje, os políticos podem ser processados diretamente na Itália, em qualquer instância da justiça, inclusive o primeiro-ministro. A Câmara ou o Senado deve autorizar somente o sequestro de bens, a escuta telefônica e ambiental e a prisão. Se um político é condenado até a terceira instância, porque na Itália existem 3 níveis de justiça, ele se torna incompatível com o cargo parlamentar e é automaticamente demitido. Os políticos britânicos não têm direito a foro especial por prerrogativa de função, ou seja, não existe lei que proíba ministros ou parlamentares de serem presos ou que estabeleça previamente o tribunal que deve julgá-los. O que existe é uma curiosa mistura de poderes. No Reino Unido, ministros de Estado e o primeiro-ministro são também membros do parlamento, o equivalente aos deputados no Brasil. Eles gozam de imunidade parlamentar, mas isso só significa que eles têm o direito de dizer o que quiserem no plenário. Não podem ser processados por falarem o que pensam durante o trabalho. Agora, se cometerem crimes, não estão protegidos. O escândalo mais recente envolvendo um político britânico no exercício do mandato começou em 2013. Acusado de violar as regras para lobistas do parlamento, Patrick Mercer perdeu todas as posições que ocupava. Primeiro, saiu do partido governista. Depois, foi suspenso como parlamentar por 6 meses. Por fim, não aguentou a pressão e acabou renunciando. Nesses casos, não tem vice nem indicado do governo. O substituto é escolhido por uma nova eleição, realizada algumas semanas depois e apenas para o cargo que ficou vago. Aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existe a justiça estadual e existe a justiça federal. Quem julga o quê depende do crime. Por exemplo, roubos, homicídios são crimes estaduais. Tráfico internacional de drogas, falência de empresas, são casos para a Justiça Federal. Corrupção depende, se envolve autoridades e órgãos públicos locais ou federais. Agora, não existe foro privilegiado. Rod Blagojevich era governador do estado de Illinois quando foi acusado de corrupção. Sofreu impeachment e, além de perder o cargo, foi condenado por um juiz federal de primeira instância a 14 anos de prisão. Já cumpriu 4. Esta semana, a Suprema Corte recusou um recurso dele. No estado de Nova Jersey, outro caso. O senador Bob Menendez também responde a processo por corrupção na primeira instância da Justiça Federal. Quem comete crime comum ou qualquer tipo de corrupção, não importa o cargo, vai ser julgado por um tribunal comum.